Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. A aula essa vinculada aos cursos de engenharia mecânica, produção, controle e automação. Meu nome é André Lunardi, sou o professor que irá ministrar a disciplina com vocês. Então, nosso intuito da aula de hoje é discutir e conversar sobre o nosso contrato didático, né? Geralmente a gente fala também as regras do jogo, como que nós vamos conduzir a nossa disciplina, a fim de que o objetivo final seja o conhecimento por parte do assunto de todos os alunos. Então, o intuito aqui é que no final dessa disciplina, vocês estejam aptos não somente a desenvolver, mas também interpretar desenhos técnicos, desenhos esses utilizados para fabricação, documentação, especificação de equipamentos, máquinas, componentes. Também ter conhecimento de uma ferramenta que nós vamos discutir na disciplina, que é uma ferramenta CAD/CAI, né, que são as duas extensões que nós vamos utilizar dela, que é o SolidWorks. Então é uma ferramenta de desenho, desenho técnico, aonde a gente irá desenvolver a plataforma de desenvolvimento das nossas atividades. Então, conforme for andando a disciplina, eu vou explicando passo a passo a vocês. Então, vamos lá? Primeiramente, dar bom dia também, né? Agradecer a presença de todos. Até o momento aí, acredito que se falta apenas um aluno da nossa lista, estamos com 15 alunos na disciplina. E lembrando que a nossa aula é uma aula bidirecional. O que é uma aula bidirecional? A qualquer momento, vocês podem perguntar, ligar o áudio, professor, André, né? Tirar alguma dúvida, colocar algum questionamento, ou até mesmo expor alguma vivência, algum conhecimento, queiram compartilhar alguma situação pertinente ou próximo do que a gente está discutindo no momento, ou discutindo algumas outras aulas. Então, fiquem tranquilos, fiquem à vontade. A aula daqui não é, nosso intuito aqui, inicialmente pode parecer um pouquinho metódico, mas a gente vai trabalhar de uma forma bem dinamizada, ok? Essa questão inicial aqui hoje da gente estar entrando na sala, depois desse primeiro acesso, facilita um pouco para todos, né? Ingressar na sala, ter acesso ao link com maior fluidez. Então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Lunardi, sou engenheiro mecânico, trabalho na Unifor como professor desde 2013, mas eu entrei na Unifor em 2002 como aluno. Então, de 2002 até hoje, eu digo que a gente nunca saiu da Unifor, né? Foram diversas ações, atividades, pós-graduações ali dentro, e estamos lá hoje como um docente, a fim de difundir e transmitir conhecimento. Então, nosso intuito aqui não é diferente disso, é transmitir conhecimento, é a gente poder falar sobre os assuntos pertinentes à disciplina, de uma forma clara, objetiva, trazendo para vocês o mais real possível do dia a dia de um engenheiro, seja ele mecânico, seja ele de produção, seja ele de controle e automação, tá? Minha vida acadêmica, digamos assim, né? Logicamente, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, mas eu sou técnico em mecânica, meu segundo grau foi escola técnica, e aí, a partir daí, entrei como a parte de engenharia mecânica dentro da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Posteriormente, fiz uma especialização, mestrado, na área de cadeia de suprimentos, né? Onde a gente trabalha ecocadeias, ecossistemas, economia circular, tá? Quem tiver um pouco de curiosidade depois, é um assunto bem interessante. Tem algumas disciplinas que a gente leciona aí dentro da universidade, se vocês observarem, a maioria delas é vinculadas à parte de projeto. Parte de projeto é uma área que eu trabalho já praticamente a minha carreira, né, de profissional. Então, desde a graduação, eu sempre trabalhei nessa área de desenvolvimento de projetos e produtos. Então, desenho mecânico, projeto de construção de máquinas, para quem é da mecânica, né, vai passar por essa disciplina, projeto assistir computador, pessoal da automação, parte de materiais e fabricação, processos de fabricação e usinagem, e a parte de pneumática e hidráulica. Esse semestre, especificamente, estou apenas na área de desenho. Tem alguns contatos
alguns links. Hoje em dia o network ele é fundamental aí para difusão do conhecimento e comunicação entre colegas. Às vezes, nos primeiros dias de aula, muitas pessoas pensam assim, para que eu quero o contato de um professor, para que eu quero ter esse network com o professor? Muitos alunos retornam posteriormente sempre com uma dúvida, um questionamento, pedindo alguma opinião, em relação a diversas situações e fatores do dia a dia, ok? E aí eu queria perguntar para vocês também, eu sei que é segunda-feira, 7h38 da manhã, mas precisamos começar a nos comunicar. E aí, dentre o universo dos nossos alunos que estão presentes aqui na aula, né? Estamos em 15 alunos, olha aí, legal. Todos são da mecânica, todos são da produção. Se alguém quiser se falar aí, eu pedia pelo menos para uns 2 alunos puderem falar, ou mais, sem problema nenhum. Qual curso? Se está trabalhando, se trabalha, né? Ou se estagia, se tem estágio. Se não tem, não é problema isso, fiquem tranquilos. A área de formação, quando a gente fala de área de formação, se você tem alguma especificação, algum direcionamento, alguma área de interesse, vamos falar assim, que você tem dentro do curso que você está fazendo, e se você já teve ou tem alguma afinidade, né, com desenho, e qual seria? Alguém poderia aí dar o seu depoimento, por favor? Opa, André, bom dia. Opa, Eduardo, bom dia. Eu acredito que grande parte daqui seja de mecânica, porque estudei com a maioria. Legal. Eu também sou mecânico, desde pequeno quero. Tenho uma área de especialização, sim, eu quero me especializar principalmente em motores. Sou meio Legal. viciado nessa parte. Muito bom. E eu acho que a minha afinidade com desenho é quase zero. Eu sou péssimo em desenho. Já trabalhei com modelagem 3D em computadores, porque eu já fui designer, mas Legal. técnico, nem um pouco, né? Entendi. Não, mas fique tranquilo aí que nosso objetivo aqui é transmitir esse conhecimento. Então, se você não tem uma prévia de desenho, não tem uma afinidade, tem várias técnicas, ferramentas que a gente utiliza que vão auxiliar. Aham, Lembrando que o engenheiro não necessariamente, pessoal, isso é uma coisa muito interessante, né? Como falou, questão que tem aptidão aí na área, né, de combustão, motores, né? O engenheiro mecânico, não necessariamente todo engenheiro ele vai ser um projetista, todo engenheiro ele vai desenhar, mas praticamente todo engenheiro vai ter que ler um desenho técnico, né? Então, uhum, você pegar ali a especificação, seja de um componente, seja de um sensor, seja lá de um sistema que você vai fazer lá de incremento dentro de um motor, por exemplo, a instalação do mesmo requer ali uma instrução. Essa instrução, geralmente, ela vem dentro de um desenho técnico, ok? Mas legal, Eduardo. Mais alguém? Vamos lá? Oi, professor. Bom dia. Opa, Neto. Eu também sou do curso de mecânica Legal. e eu trabalho na empresa Júnior de Engenharia Mecânica, né, na Muito Mecaniza. bom, legal. Aí eu já tenho alguma afinidade com desenho mecânico, a gente tem os projetos lá. Isso. Já trabalha com SolidWorks lá também? Já a gente faz análise de estruturas metálicas no SolidWorks e Legal. desenvolvimento de máquina. Aí acaba que eu sou gerente lá de projetos e acaba que a gente tem uma... Você ignora esse galo de fundo, é que eu tô no interior, beleza? Tranquilo, sem problemas. Às E a vezes área aqui também onde eu moro tem uns bichos meio estranhos passando, mas não tem problema não, fique tranquilo. do nada aqui. Aí a área que eu tenho mais afinidade, o que eu gosto na área da mecânica, eu pretendo seguir, eu gosto da área de prótese. Eu acho muito interessante, que Legal, muita legal. medicina, com engenharia, eu acho... Assim, eu não sei direito para onde seguir, mas é uma coisa que eu Aham. gosto muito. Ah, não, legal, com certeza. Quando você fala prótese, seria membros? Substituição de Sim, membros? Legal. membro, prótese, miocárdio, essas coisas. Acho muito Aham, bacana. legal. Eu, particularmente, tenho não uma perna falsa, mas eu tenho uma estrutura dentro da perna também, tem uma haste, né? Então, Ah, querendo ou não, a gente acha que não, mas no dia a dia aí as pessoas necessitam, né, de todas as áreas. E essa afinidade da mecânica, da engenharia no geral com a medicina, ela é muito alta, né? Ela é muito relevante. Desenvolvimento de tecnologias, né? Então, muito interessante. massa. Valeu, Neto. Mais algum aluno aí?
querendo compartilhar? O meu Thiago. basicamente quase tudo igual ao do Neto. Sou de mecânica, tô na Mecaniza. Legal. E já mexi assim no SolidWorks, mas não sou bom não. Não entendo muito, sabe? Eu fiz uma coisa aqui acolá, mas meio perdido. Entendi. Não tem definição de bom, ruim, certo ou errado, né? Cada um trabalha dentro da sua eficiência, dentro da sua conhecimento. Mas fique tranquilo que nós estamos aqui para esse suporte. Show, então. E uma área que eu tenho vontade, assim, de me aprofundar é na parte da aeronáutica. Legal. Muito bom. Tem alunos da turma de terça e quinta que são justamente dessa área de manutenção. Eles fizeram matrícula agora e vão cursar aí a disciplina, e eu sei que trabalham na área, né, já, aeronáutica. Mas legal. Pessoal, mais alguém? Muito obrigado. Todos presentes, sejam bem-vindos, então, à disciplina. Lembrando que, como a gente falou desde o início, independente da sua aptidão ou não por desenho, sua facilidade ou não por desenhar, muitas pessoas às vezes comentam comigo, desde criancinha eu sempre desenhei, né, anime, sempre desenhei elementos técnicos, mas a gente vai falar aqui de uma área mais específica, digamos assim, dentro de uma padronização, né? O desenho técnico-mecânico, ele precisa ser formatado de uma forma universal, então ele rege normativas. Quando a gente fala que ele rege normativas, por que isso? Porque o desenho que você faz aqui hoje no Ceará, aqui no nosso estado, onde você estiver, esse desenho ele pode ser enviado e deve ser interpretado por qualquer outra pessoa no mundo. Então, existem regras, existem normativas justamente para isso. E mesmo o contrário, você estando onde você estiver, você receber um equipamento, um componente de outra região, de outro estado, de outro país, né? Você deve interpretar a documentação dele presente. Então, essa padronização é justamente onde a gente vai trabalhar. Sobre a ferramenta, o SolidWorks, nós temos nossa próxima aula que vamos falar muito dele, praticamente vamos dar início sobre a documentação, falar sobre ele, mas o SolidWorks, eu costumo falar agora para início, pode parecer estranho para vocês, mas logo, logo, na próxima aula, quarta-feira, eu vou estar apresentando para vocês talvez o nosso novo melhor amigo de vocês. As ferramentas que nós aprendemos na engenharia são ferramentas que acompanham a gente praticamente dentro da nossa carreira, né? E ela está ali como um auxílio, uma ajuda, agregando valor, ganhando tempo, né? E conforme a gente vai aprendendo o uso da ferramenta, vocês vão difundindo essa característica, essa ideia de que ela está ali para nos ajudar e não para complicar, ok? Nossa disciplina, pessoal, ela é 2.2, como a gente estava comentando agora, né? Então ela tem 2 créditos teóricos, 2 créditos práticos. Toda aula de segunda-feira, tecnicamente, ela é teórica, tá? Não obrigatoriamente todas elas, pode ser que em alguma segunda-feira a gente venha a fazer a utilização do nosso software futuramente, com alguma atividade, alguma ação que nós estivermos fazendo. Pode ser também que em alguma quarta-feira nós temos alguma discussão mais teórica também, tá? Então, mas o intuito é que dentro do contexto da disciplina, vocês aprendam ali a utilização das nossas ferramentas e tenha conhecimento do nosso conteúdo. Estamos numa modalidade um pouco atípica, se a gente voltar um ano atrás, né, o início do ano passado, ninguém poderia imaginar que a gente trabalharia remoto durante um período de um ano posterior. A gente, quando entrou, né, no início da pandemia e partiu para o ensino remoto, que a gente foi para casa, que tivemos o primeiro lockdown, muitos acreditaram que a gente ia passar apenas uma semana, 15 dias em casa e depois ia voltar tudo ao normal, né? E cá estamos há quase um ano. Então, tecnicamente, dentro do sistema, nós temos uma sala teórica, que é a nossa sala C36, nossos laboratórios são no bloco C, e nossa aula teórica na C34, tá? Como vão ser dadas as nossas aulas? Para a gente falar dentro dessa regra inicial da disciplina, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso AVA, né? Então, esse aqui é o documento lá do Unifor Online. Esse aqui é o meu Unifor Online, né? Onde a gente tem os dados da disciplina. Até o momento estamos em 15 alunos. E temos aqui o nosso AVA.
vocês já devem ter vivenciado, se familiarizado aí com o AVA, né? Com certeza. E você entrando lá no AVA, você já tem a disciplina de desenho mecânico apta lá, né? Então, iniciadas aqui, em andamento agora. Começou o semestre. Aqui são algumas das minhas disciplinas. Então, você tem aqui, né? Ó, segunda-feira, AB manhã, desenho mecânico. Quando você entrar nela, pessoal, o AVA, eu vou contemplando, né? Eu vou alimentando o AVA conforme o andar da disciplina. Então, toda aula que a gente ministrar, sempre posterior à aula, antes da aula já vai ter um material disponível como esse. Então, sempre vai ter aqui um blocozinho, né, que é uma caixinha dessa, falando todo o assunto da disciplina. Se for na segunda-feira, estará aqui na turma 17, que é de segunda-feira. Se for de quarta-feira, vai estar disponível lá no bloco da quarta-feira. Opa, quarta-feira, a turma 27, tá? Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a apresentação da disciplina contrato didático. É o que nós estamos desenvolvendo agora. Então, vai ter uma apresentação da disciplina, que eu vou mostrar para vocês agora. O plano de ensino, já explico para vocês, é um plano de ensino resumido. E esse material didático da aula, a apresentação que já está disponível aqui. Posterior à aula, o que vai incrementar ou acrescentar aqui? Apenas um outro link que vai estar a gravação da aula disponível. Então, quando a gente fala aqui da apresentação da disciplina, um ponto importante discutir a vocês, nós temos aqui algumas coisas que muitos alunos têm interesse em conhecer antes, e até é bom saber para ver a didática que nós vamos utilizar, né, a sequência de desenvolvimento. Então, nós temos aqui informações gerais da disciplina. Inicialmente, como a gente falou, né, nós estamos começando na modalidade híbrida. Essa modalidade faz com que nós tenhamos a grande maioria das aulas de forma remota, da forma que nós estamos tendo aqui, ou seja, elas são síncronas, né, que a gente fala. O professor está ao vivo, disponível no horário da disciplina. Então, o link que a gente tem aula, ele é sempre o mesmo, tá? É esse do Zoom, porque a ferramenta Zoom, o Zoom, ele ajuda a gente em alguns outros recursos que o Google Meet não tem, em relação a ministrar a aula, gerar o conteúdo, gerar o material. Foi uma opção do professor, existem outras ferramentas possíveis, mas eu sei que ela está fora um pouco de a maioria dos professores estão usando o Google Meet. Mas está usando o Zoom aí por outros recursos que nós vamos descobrir ao longo da disciplina. Encontros presenciais. A priori, os encontros presenciais têm duas ressalvas sobre ele. Primeira ressalva, eu acredito que ao momento que o governo declarar que as aulas presenciais estão liberadas, a Unifor ela está apta a começar presencialmente assim que possível. Então, eu acredito que, por exemplo, se essa semana, ao final dessa semana, houver uma liberação, não estou falando que vai haver uma possibilidade, no final de fevereiro, um exemplo, houver uma liberação, na outra semana, na próxima aula, digamos assim, a gente já estaria apto a estar presente. Logicamente, vai ter ajustes, alguns alinhamentos. E em contrapartida, nosso modelo ele é híbrido. O que seria o híbrido? Teoricamente, a maioria das nossas aulas são remotas, mas sempre tem algum aluno que pode encontrar alguma dificuldade ou alguma necessitar de alguma ajuda referente à utilização do software ou trabalho à mão livre. No entanto, com essa possibilidade, haverá a caracterização de alguma aula presencial que a gente pode fazer lá na universidade. A nossa turma está dividida em 15 alunos justamente por causa do controle de biossegurança. Então, essa aula presencial ela vai regir todas as normas referentes ao processo de biossegurança. Outro ponto interessante, quando você olha essa aula presencial remota, essa aula presencial prática, ela não é só necessariamente para os alunos que tiverem dificuldades. Um parênteses dessa disciplina é a necessidade de a gente utilizar um computador. Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, já vou passar as informações para vocês. Vocês terão acesso ao software, né, na versão estudantil, ou seja, vocês terão a possibilidade de instalar o SolidWorks na casa de vocês, para ter essa ferramenta disponível durante o semestre letivo, o semestre da disciplina. E com isso,
fará com que tenha necessidade de você ter uma máquina, ter um computador. Ah, professor, mas o meu não tem capacidade, não tenho como. Nesse caso, tem a possibilidade, está apto isso já. As aulas, você assistir elas de dentro da Unifor, dentro do nosso laboratório, onde os computadores já têm o software instalado. Então, se você pensar assim, tecnicamente, eu preciso do SolidWorks de quarta-feira, e o SolidWorks nos dias combinados, né? Nós vamos ver, pode ser que aconteça alguma segunda, ou para desenvolvimento de alguma atividade extra-sala. Então, eu posso me deslocar à universidade, o nome de vocês está, né, na frequência da disciplina, logicamente ela está disponível lá dentro do bloco. Então, ou seja, das 7h30 da manhã às 10h40 da noite, sempre haverá um laboratório no bloco C, eu vou passar isso para vocês na próxima aula, aonde o computador com SolidWorks estará disponível para o aluno, tanto assistir a aula como desenvolver as suas atividades, ok? Tá 3.1 aqui, mas ela é 2.2, foi erro meu, tem aqui nossos horários, né, ó, manhã e quarta, AB manhã, são os horários da nossa disciplina, e aqui são suas aulas, salas 36 teórica, 34 prática, tá, uma do lado da outra. Funcionamento da disciplina, né, como a gente falou, a nossa plataforma de comunicação, a nossa ferramenta de comunicação será o Zoom, tá? Então, esse link, ele é fixo, todas as aulas serão esse mesmo link, o link está disponível lá no grupo do WhatsApp também, né? Eu coloquei tanto na descrição do grupo, como nas aulas iniciais eu estarei mandando por torpedo para vocês antes do início da aula, para até ocorrer a familiarização, ok? A questão do acesso hoje foi o primeiro acesso, então ele pediu aí uma autorização de entrada, daqui a pouco vai aparecer lá uma questãozinha de você ter só uma senha, ou muitas vezes entrar direto. Então o software ele vai se adaptando aí a ferramenta para a sua utilização. A gente falou aqui, né, que os alunos matriculados têm acesso ao software estudantil para instalação e disponibilização pelo professor juntamente com sua chave de ativação, né? Chave individual, intransferível e única. Isso a gente vai falar na próxima aula. Estratégias de avaliação da disciplina. Muitos alunos são curiosos em relação a isso, né? Como que nós vamos desenvolver e mensurar as notas da nossa disciplina? Primeiramente, a nossa disciplina, esse semestre, ela voltou, né, na modalidade AV1, AV2 e AV3. As duas últimas turmas a gente trabalhou como nota única, mas a partir desse semestre, que houve a regularização lá da maioria das disciplinas, então ela retornou como AV1, AV2 e AV3. Então, nós temos as mesmas regrinhas de qualquer outra disciplina. Uma nota de AV1, uma nota de AV2, que gera uma média e vai possibilitar você ir ou não a AV3, ok? Feito isso, como que funcionarão a composição de AV1, AV2, AV3 eu explico depois. Provas de 0 a 10, tem aqui presenciais e virtuais. Por que está aqui presencial e virtual? Primeiramente, tem uma prerrogativa dentro da Unifor que não está 100% definida ainda, mas alguns professores, algumas disciplinas poderão aplicar provas presenciais, então o curso todo ser remoto e a prova ser presencial, tá? Isso aí ainda não está definido, não vai ser discutido, mas eu coloquei já que pode ser presencial ou virtual. Atividades avaliativas, existem algumas atividades que nós vamos desenvolver dentro da disciplina, que elas serão para posterior entrega ou entrega até o final da aula. Então, essas atividades também fazem parte da pontuação e vão contemplando nota lá para a sua nota de AV, seja V1, seja V2, tá? Aulas práticas. A aula prática, no geral, ela não é pontuada, não existe um relatório de entrega, tá? Eu coloco isso porque alguns alunos sempre me perguntam, a aula prática tem relatório? Não, nossa disciplina é diferente, ela não é uma bancada onde você vai fazer um experimento para gerar um relatório. Vai ser uma aula prática onde você vai ter acesso a uma ferramenta para desenvolver uma ação. Então, ali o ganho, na verdade, não é em pontuação, é em conhecimento que a gente fala. Então, é para você ter expertise e vivência da ferramenta. E a AV3, ao final da disciplina, nós temos um projeto. Esse projeto aqui ele está como obrigatório, logicamente, ele é a composição da AV3. Querendo ou não, a AV3 ela é um compilado de todo o assunto discutido na disciplina, da AV1 e AV2, e ali nós vamos aplicar os nossos conhecimentos. Pessoal,
Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa impossível. Logicamente, requer que você faça regularmente a disciplina, exercite e pratique o que é ensinado aqui, para aplicar na hora que for necessário, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, as provas, né, serão realizadas no dia e horário da aula, quando a gente tiver alguma prova, né, ou uma atividade avaliativa. Durante o semestre, segundo as chamadas, as provas serão realizadas fora do horário da disciplina. Isso vocês vão ver em praticamente todas as suas disciplinas matriculadas. Isso aqui é uma orientação da coordenação, da direção. Então, segundo a chamada, ela vai ser um horário à parte, fora do horário da disciplina. Eu já meio que estipulei aqui, serão ou de segunda ou de quarta, né, no dia da semana que nós temos a aula, então ou segunda ou quarta, no período da tarde, tá? Então, segunda-feira à tarde será um dia de provas de segunda chamada. Não terá, provavelmente, segunda chamada dentro do horário da aula, numa aula posterior, por exemplo, tá? O aviso é prévio justamente para você se organizar. Outras atividades, né, a depender da atividade, poderão ser submetidas e envolvidas no prazo da aula ou com prazo a ser entregue posteriormente, ok? Poderão ser entregues atividades avaliativas atrasadas. O professor passou uma atividade para ser entregue até a próxima aula, até quarta-feira, um exemplo, tá? Um exemplo. E chegou na quarta-feira, eu não consegui fazer, ou não tive como fazer. Eu perdi a atividade? Não. Você pode entregar ela posteriormente, mas com uma penalidade de 30% da nota. Ou seja, aquela atividade que valia de 0 a 10, a partir do momento que você entrega atrasada, ela vale de 0 a 7, ok? Também, esse período de entrega com atraso ele é dentro da correspondente AV. Então, se é uma atividade de AV1, você não pode entregar mais lá na AV2. A pontuação dela era a composição da AV1, então ela tem que ser dentro do período da AV1. Provavelmente, quando a gente entregar a atividade, vai ter lá um prazo de entrega real, não real, mas dentro da estimativa, né, do cronograma, e um limite para entrega atrasada. Então, vai estar lá dentro da descrição. Projeto final da disciplina obrigatório para todos os alunos e contei para a nota da V3, ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, só falar, abrir o microfone sem problema algum, ok? Frequência, né? Frequência todos nós sabemos, todos nós estamos cientes. A aprovação do aluno requer 75% de presencialidade. Como que funciona a frequência dentro da nossa disciplina? Ao final da aula, próximo do final, eu vou pedir a vocês que coloquem o nome e matrícula dentro do bate-papo do Zoom, daqui da nossa aula. Por que no bate-papo? Porque ele gera um documento que gera para mim automaticamente já a frequência, tá? São algumas funcionalidades que nós estamos trabalhando já dentro do uso dessa ferramenta. Então, ao final da aula, eu vou pedir a vocês, por favor, coloquem lá o nome e matrícula dentro, não tem necessidade de ordem, lá qual é nome, qual é matrícula, dentro do chat ao final da aula, ok? Papel do aluno, né? Isso aqui eu acredito que esteja na consciência de vocês, a gente passa aqui só para reforçar, né? A metodologia utilizada nessa disciplina envolve atividades de ensino híbrido. Assim, para que você alcance os objetivos, né, de aprendizagem da nossa disciplina, é fundamental que se prepare para participar ativamente das aulas. Se eu vou para uma aula, mesmo ela sendo remota, eu preciso ali tomar nota de alguma informação, né? O material didático está disponível, eu posso dar uma análise prévia, ou durante a aula fazer um acompanhamento por meio de uma outra ferramenta para questionamentos. Acesse o contrato de didática e compreenda a dinâmica da disciplina. Você compreender como funciona a nossa disciplina. A questão lá das provas de segunda chamada fora do horário, né? Atividades avaliativas com prazo, que você pode entregar posteriormente, mas que tem penalização. Todas essas informações são fundamentais você ter conhecimento para poder ministrar corretamente a sua disciplina. Acompanhe o plano de ensino, verificando datas, encontros presenciais das aulas, principalmente das atividades. Então, já vou mostrar para vocês o plano de ensino aí da nossa disciplina. Acesse aulas virtuais do Moodle, né? O Moodle
ou é Zoom, Meet, ou desculpa, acessar a nossa ferramenta aqui, né, o AVA, eu coloquei Moodle aqui, mas a gente chama de AVA, na verdade, semanalmente, conforme a diretriz da disciplina. Então, antes, durante e posterior à aula, você pode acessar o AVA, que o material está lá disponível. Estude para a disciplina constantemente. Pessoal, isso aqui é um ponto muito interessante. Vou bater nessa tecla diversas vezes nas próximas aulas, mas eu começo de agora. Quando a gente fala que vai utilizar uma ferramenta, um software para desenvolver, né, o nosso aprendizado, esse software, ele é como um jogo. Eu faço essa analogia para os alunos. Se você compra um jogo hoje e joga uma vez por semana, só nas quartas-feiras, dificilmente você passa de fase. Você vai evoluir um pouquinho ali naquela fase, mas você não vai ganhar pontuação suficiente para se tornar lá ou passar de fase. O que você faz quando você compra um jogo novo? Viciado lá, né? Ou seja, joga direto, treina, pratica. É a mesma concepção do software. Então, o software ele vai estar disponível para vocês terem na máquina de vocês, para justamente vocês terem a utilização constante. Então, você utilizar o software constantemente, você desenvolver as atividades e ir trabalhando, isso gera uma expertise que, ao final, facilita você passar de fase. Ok? Lembre-se, você é o responsável pelo seu sucesso na disciplina. Não depende do professor. O professor está aqui apenas para transmitir o conhecimento. A diferença de um professor e de um aluno é meramente o tempo de aula. Ao final da aula, o conhecimento do professor e o conhecimento do aluno estão ali praticamente equivalentes. O que pode mudar um pouco? Talvez o professor pesquisou um pouquinho mais, mas que o aluno também pode pesquisar mais. Às vezes o professor pesquisou sobre aquele assunto de uma forma mais retrógrada, né, mais antiga, um tempo mais, e não tem tanta atualização. O aluno pesquisando no momento, ele pode estar até mais atualizado do que o professor. Então, ou seja, só depende de vocês, ok? Chegou no final do semestre, professor, faltou 3 décimos para a minha média satisfatória, né, para passar na disciplina, passar de fase. 3 décimos são diversos pontos ali, né, na prova, que a média é diferente. E aí, é culpa do professor? Não, você é o responsável. A partir de agora, que está todo mundo igual, todo mundo partindo do zero, todo mundo sabe a nota que precisa para passar na disciplina. Ok? Ah, professor, mas eu tenho fiéis. Então, tome mais cuidado ainda, estude mais. Estratégias de comunicação, né? Uma das estratégias de comunicação didáticas que a gente acha, assim, de uma forma bem aberta para ter justamente esse diálogo professor-aluno, aluno-professor, colegas, é o chat, o grupo do WhatsApp. Então, eu disponibilizei para vocês lá o linkzinho do grupo, tá? Tá aqui no material didático também. É esse o link certo. Eu acabei enviando, às vezes, para um grupo lá, eu vi um link atrasado, mas deu certo. Mas você tem um link e você pode fazer uso dessa ferramenta com consciência. O que é o uso com consciência? Pessoal, vamos colocar um acordo aqui que o WhatsApp, hoje em dia, ele é uma ferramenta de diversão, é uma ferramenta de comunicação, mas também é uma ferramenta de trabalho. A gente aqui na disciplina vai utilizar ela como ferramenta de trabalho. Então, dúvidas, questionamentos, dificuldades durante o andar da disciplina, você chegar ao WhatsApp, questionar o professor ou conversar com os colegas, sem problema algum. Só vamos respeitar algumas questões de horários em relação a respostas ou diálogos. Então, por exemplo, vamos deixar ciente que das 7h30 da manhã às 10h40 da noite, eu, professor André, me deixo apto a responder vocês. A questão é só que o professor também tem outras disciplinas, outras responsabilidades. Ou seja, se você me mandar uma mensagem lá às 7h30 da manhã na segunda-feira, provavelmente eu só vou responder lá para as 10 horas, porque nesse horário eu estou em aula. Como também estarei em aula mais tarde, estarei na coordenação em alguns horários, então existem essas janelas. Então não fique frustrado se você fez uma pergunta lá agora e o professor não te respondeu, um colega não respondeu. Não necessariamente ele está apto ou disponível naquele momento. Muitas vezes também requer uma pesquisa
uma outra intervenção, uma outra análise. Mas ali é uma ferramenta para a gente aprender também, ok? Legal, vamos lá. Então aqui, dentro, né, da estratégia da disciplina, são as regras do jogo que a gente fala. Vamos voltar aqui. Plano de ensino resumido, né? Vamos voltar aqui para a disciplina. Então aqui vai ter o plano de ensino, a gente falou agora aqui da apresentação, né, da disciplina. Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Porque eu voltei lá no AVA, justamente para a gente falar dessas caracterizações de nota, horários, tudo que estava lá. Mas a disciplina, como que ela será desenvolvida, né? Qual que é a programação em mente da disciplina? Para vocês entenderem o que a gente vai discutir dentro do desenho mecânico, aqui a ementa está de uma forma geral. Então, por exemplo, nós vamos dar início às vistas fotográficas dos componentes. Ah, professor, eu fiz desenho para engenharia semestre passado, ano passado, alguns semestres atrás, e lá eu vi vista frontal, superior, lateral esquerda, lateral direita, né? Viu algum detalhamento delas? Tudo bem, ali você viu pecinhas bidimensionais, você viu características e peças numa condição. Aqui a gente vai ver de uma forma mais aplicada, desenho técnico-mecânico. Ok? Então, conceitos e princípios técnicas para apresentação de um componente mecânico em suas projeções. Um paradigma muito interessante que a gente tem que começar a virar na nossa cabeça, quando você pensa assim, lá em desenho para engenharia, desenho técnico, né, que eu fiz, eu fazia as pecinhas bem direitinho. Lá você recebia uma peça e fazia, né, a derivação da mesma, questão de vistas, posicionamento de geometrias. Aqui você vai começar a criar peças e a partir dessa criação, gerar a documentação. Então, tem um paradigma aí de você mudar a chave na sua cabeça, de copiar peças, desenvolver peças. Tá? Estamos aqui para formar engenheiros. Engenheiros pensam, criam, desenvolvem. Partes todas associadas ao detalhamento técnico das peças. Então, a gente vai ver a parte de cortes, né? A cotagem, especificação técnica, dimensionamento, né? Vamos ver alguns elementos específicos da engenharia mecânica, muitos deles ligados aos elementos de máquinas. Não vamos especificar, vamos apenas detalhar. Então, vamos ver elementos de ligação temporário, elementos de ligação permanente. O que são elementos de ligação? Elemento de ligação, por exemplo, um parafuso, uma porca-rola, um conjunto, ele é um elemento de ligação, é o elemento que une componentes. Mas o que tornaria ele permanente ou temporário, ou móvel, muitas literaturas falam? O parafuso é um elemento temporário, porque ele pode ser montado e desmontado. Então, você une uma peça e desune uma peça, sem dificuldades, sem gerar nenhuma perda. Basta você montar o parafuso e desmontar o parafuso. Então, o que é uma ligação permanente? Permanentes são aquelas que requerem uma intervenção que inutilizará a ligação na hora da desmontagem. Como assim? Cordão de solda. Você pega duas peças, junta elas, gera o cordão de solda por termofusão, né, o princípio de soldagem, e aí, a partir do momento que você precisa separar essas peças, você precisa realizar um corte na peça. Consequentemente, você inutiliza aquele cordão de solda. Então, a gente vai aprender isso com passo a passo, com calma, mas o que isso aqui tem a ver com o desenho técnico? Na especificação do seu componente, você tem que levar em consideração esses pontos. E esses pontos de ligação são detalhados dentro do desenho técnico. Porque muitas vezes, pessoal, você é um engenheiro projetista que pensa, desenvolve, mas quem confecciona e monta são outras pessoas. Então, requer ali uma comunicação clara entre as partes. Desenho de elementos de transmissão e movimento, transmissão de potência, correias, engrenagens, polias, né? E apoio, que são elementos de apoio, bancais, rolamentos, elementos de encaixe dos sistemas. Desenho de conjuntos. O que é um conjunto? Pessoal, não necessariamente uma pecinha que a gente desenvolve, ela trabalha sozinha. Geralmente ela trabalha associada a outras peças. Então a gente vai trabalhar ali o encaixe dessas peças. Alguns graus de simulação aqui na disciplina de desenho mecânico, a gente não entra na parte CAI, tá? A CAI seria justamente análise de esforços, como o nosso colega comentou, mas a gente vai trabalhar a parte de prototipagem virtual, montagem, renderização e estudo do movimento, ok? Simbologias de algumas instalações industriais. André, com licença. Opa, pois não, Eduardo?
Em algum momento do curso a gente vai ter essas aulas de cálculo de esforços e etc? Tem, você é da mecânica, né? Aham. Projeto e construção de máquinas. Lá a gente fala essa parte de validação de projetos, Uhum. Tô entendeu? entendendo. Aqui, inicialmente, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de um componente, familiarização com o software e detalhamento. Tô Mas a entendendo. parte de CAI, né, que é a engenharia auxiliada por computador, que na verdade o desenho é o CAD, né? Tô entendendo. É o desenho técnico auxiliado por computador. Uhum. Então, é o objetivo dessa disciplina. O CAI, que é a engenharia auxiliada a computador, que você vai validar lá materiais, o comportamento de uma peça em função do material, dos esforços que ela está submetida. Aí isso aí a gente vai analisar lá em projeto e construção de máquinas, ok? Entendi, valeu. Mas qualquer curiosidade a gente está aqui para ajudar também. Tranquilo, suave. Legal. Pessoal, tem um plano de ensino que eu coloco particularmente para vocês, é um resumido que eu chamo, lá dentro do AVA. Ele está aqui, ó, né? Plano de ensino resumido. Na apresentação tem uns linkzinhos ali, quando você clica ele vai aparecer aí. Então aqui é nada mais nada menos do que o nosso dia a dia na disciplina. Como assim o dia a dia? Ele mostra cada dia o que vai ser discutido na aula, tá? É uma orientação que eu faço, que eu compartilho com os alunos. Então hoje, dia 1º de fevereiro, nós estamos falando do quê? Aula inaugural, contrato didático. Nós estamos falando aí da nossa disciplina, né? Então, é o que vai ser discutido hoje. Na próxima aula, quarta-feira, aula inaugural também, introdução ao SolidWorks, orientação para instalação. Então, nós vamos fazer ali a apresentação do SolidWorks, vamos falar sobre a ferramenta, vamos falar de algumas características, o que é importante e o que não é. Tudo é importante, mas o que é mais relevante ou não nesse momento, né? Orientações para instalação, então nós vamos passar tudo isso. E na outra segunda, aí não, vamos começar, vistas ortográficas, métodos de projeção, primeiro, terceiro diedro, e assim sucessivamente. Pessoal, tem um dilema aí, um paradigma aí do carnaval, tá? Carnaval, tá saindo vários decretos governamentais, a Unifor, a priori, está dando, né, seguindo o calendário que as datas de 15 e 17, né, da semana do carnaval são feriados, né? Mas daqui para lá pode surgir algum decreto, algum posicionamento da universidade perante ao ensino superior, que a gente tenha aula no período do carnaval, né? Foi solicitado isso para algumas escolas já, né? Não sei como está o trâmite, mas inicialmente está aqui esses 2 feriados, mas pode ser que aqui estaremos presentes tendo aula e desenvolvendo atividades. Aí a gente faz uma adaptaçãozinha no nosso cronograma, mas fiquem tranquilos. Então, você vai vendo aqui aula a aula, chegou lá em março, ó, dia 15 e 17 de março, vem tecnicamente a nossa primeira V. Por que tecnicamente? De lá, daqui, de hoje até lá, existirão outras atividades aqui dentro que contarão ponto e não contarão. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, algum desenho de peças, né, cortes, achuras, detalhamento de peças, e aqui fazer uma atividade prática onde você vai desenhar um componente específico para entrega e ele gerar uma pontuação para você. Pontuação essa que vai somando os dots, né? Vai somando pontos já lá para compor a nossa atividade avaliativa, ok? Então, nós temos uma parte teórica, onde a gente vai ver a teoria da nossa disciplina, e tem uma avaliação prática, que a gente vai ver a parte prática dessa teoria, estudando na disciplina. Temos tempo para ver isso até lá, fiquem tranquilos. Continuando, né, março, abril, mesma coisa, vamos estudar diversos, tem um outro feriado aqui. 3 de maio e 5 de maio são as datas das nossas segundas AVs. Então aqui você já tem uma nota de AV1, aqui você vai compor a sua nota de AV2. Posterior a isso, desenvolvimento, projeto final da disciplina. Então, a partir da AV2, tá? Para a AV3, nós vamos desenvolver um projeto. Ah, professor, você coloca aqui, ó, a AV teórica e a AV prática da AV3, mas não é um projeto. Pessoal, projeto tem tanto parte teórica, documentação, vou dar exemplos, desenhos técnicos, apresentação das vistas, cotagem, instrução de produção, instrução de montagem, tá? O que é a parte prática? O desenvolvimento desses componentes. Então, a gente vai fazer o desenho dos componentes, montagem, validação de movimentos, prototipagem virtual. Para você que não conhece esses termos que foram ditos agora, fiquem tranquilos, todos eles são altamente simples, que nós vamos aprender ao longo da disciplina.
Professor, eu sei que é prototipagem, mas o que é prototipagem virtual? Prototipagem virtual é uma maquete eletrônica. Não sei se eu ajudo ou se eu complico, mas o que é uma maquete eletrônica? Antigamente, vou usar uma analogia muito interessante. Antigamente, quando você ia comprar um apartamento ou uma casa, tinha aquele stand de venda e lá tinha aquela maquete, né, feita do prédio, onde você entrava lá, via os componentezinhos, via os elementos. Hoje isso tudo virtual, né? Você pode colocar até um óculos de realidade aumentada e olhar o espaço que você está pensando. Você vai ver fotos ali, renderizações de montagens, onde já tem um cenário, já tem uma família sempre feliz lá, né, sorrindo nas fotos. Aquilo ali é a prototipagem virtual. Logicamente, a gente não vai trabalhar esse nível de arquitetura, são outras aplicações. Nosso objetivo aqui é dentro do desenho técnico-mecânico. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma montagem onde eu tenho lá uma estrutura que ela é plástica, tem outra estrutura lá que ela é metálica e outra de algum compósito, eu consigo fazer essa diferenciação de materiais dentro da minha montagem e apresentar a maior realidade possível do meu componente de forma virtual. Isso facilita em quê? Você aprovar o projeto perante o seu cliente, você apresentar para o seu contratante, ou seu superior, ou para a sua equipe, seus subordinados, como que vai ser o projeto, e assim por diante. Tá? São várias ferramentas, várias características. Tinha até separado uma delas aqui. Algum de vocês já escutou falar em PDF, correto? Com certeza, né? Estou apresentando até um PDF aqui na aula. Mas algum de vocês já escutou falar em PDF 3D? Sim ou não? Já sim, professor. Legal. Já trabalhou, já viu, já mexeu, Neto? Uma vez só, mas a gente geralmente é para fazer a apresentação uma vez, mas legal. Geralmente apresenta no próprio Solid mesmo. Pronto, legal. Hoje em dia nós temos várias ferramentas de comunicação, por exemplo, o WhatsApp é uma que a gente está utilizando também, né? E aí o cliente, vamos falar assim, nós somos uma empresa e o nosso cliente solicitou para a gente o desenvolvimento de um projeto. Aqui é uma routerzinha CNC, tá? Esse aqui é projeto de aluno. E aí o cliente pergunta assim, como está o andamento do projeto? Aí você vai lá e manda isso aqui para ele. Aí você fala assim, mas isso aqui é uma foto, eu posso mandar essa foto para ele sem problema nenhum. Tranquilo, você pode trabalhar no nível de foto, mas você pode mandar também um documento, tipo um PDF, onde ele vai lá, vai pegar e vai dar um zoom. Mas o zoom, a foto também dá. Então por que um PDF? Porque ele pode pegar e girar ela e olhar na vista, na posição que ele deseja. Isso aqui, pessoal, é desenvolvimento dentro da disciplina, desenvolvimento de aluno, que a gente gera documentação com detalhamento aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui mais tranquilo. Se você olhar aqui, a parte de elementos de fixação, olha lá, porca, tem os parafusos aqui dentro, esses perfis, né, estruturais de alumínio padronizados de indústria. Então, as guias, isso aqui é o mancal, guias lineares, né? Você vê diversos componentes, elementos de máquinas aqui, parafuso, que você consegue usar dentro do seu projeto de uma forma de aumentar a realidade dele. Ou seja, a partir do momento que você faz toda essa prototipagem virtual, que é a apresentação desse componente, é mais assertize da sua parte, já na especificação do tamanho dos parafusos, comprimento dos mesmos, tipos de mancais, componentes de máquinas que eu vou comprar, do que eu fazer empiricamente, como era feito antigamente na cabeça, e aí eu tenho que ter um tempo maior, requer uma atenção maior, para que na hora que eu comprar, não venha um produto equivocado, que eu vou encaixar uma peça na outra, elas não se encaixam, né? Então isso aqui facilita o desenvolvimento do seu projeto, ok? Isso aqui é uma ferramentazinha simples que todo mundo vai aprender a fazer. Pessoal, além do software, nós vamos fazer algumas atividades à mão livre, querendo ou não, o engenheiro mecânico, o projetista, ele requer ali um pouco de habilidade manual para não desenvolver o documento como um todo, mas para tomar nota, informações, quesitos. Isso é um ponto mais interessante, talvez é um dos mais relevantes dentro do que a gente trabalha no dia a dia. Eu desenho, eu projeto por software, usando a ferramenta, maravilha. Mas dependendo do que eu for projetar, eu preciso pegar as informações na forma manual, manuscrito. Então, um desenho, um esboço, uma mão livre, algumas representações de dimensões, posicionamentos, cotas, detalhamentos técnicos são importantes, porque muitas vezes também
você está pegando a informação e irá transmiti-la para outra pessoa desenhar. E aí, como ela vai entender o que você está fazendo? Você vai seguir uma normativa, um script normativo. E aí eu coloquei aqui, ó, materiais para aula. Você pode não ter todos esses materiais, não tem problema, não precisa comprar. Mas você vai precisar ali de um lápis, uma borracha e papel. Isso é o básico. Tranquilo? Uma régua, tá? Não tem o compasso, não tem o transferidor, não tem esquadros, não tem problema. Você pode trabalhar sem esses elementos. Isso aqui são acessórios que facilitam o detalhamento técnico do desenho, tá? Mas você pode trabalhar de outra forma. Legal. Então, aqui são alguns instrumentos que a gente vai fazer utilização durante a disciplina, a fim de facilitar a tomada de informações de forma manual ou à mão livre, tá? Então, aqui é só uma repetição aí do que a gente mostrou ali, né? Ó, eu falei lá e tinha colocado aqui. Pronto. Bibliografia. Alguns alunos sempre perguntam de livros. Nós temos um acervo físico dentro da universidade que falam de alguns desenhos, apesar desse livro chamar Comunicação Gráfica Moderna. Opa! E ele ser um livro lá, né, ó, de 2002. Pô, mas em 2002 o que tem de moderno? 2002, os celulares ainda tinham botão, né? E aí um doido, né, veio e falou, vou lançar um celular sem botão. E aí alguém pensou assim, caramba, como você vai fazer um celular sem botão? Tô pensando, nós estamos com a mentalidade lá em 2002, muitos de vocês deviam ter acabado de nascer ali, tá? Mas naquela época todos os celulares tinham botões. O teclado alfanumérico, a gente chama, né? Ali, para a digitação do número e tal. E vem um cara, né? O cara da Apple lá, falando que vou desenvolver um telefone sem botão. E todo mundo, ele é louco, não tem como. E se você olhar hoje o que é louco é um telefone com botão. Então o diferencial é você ver um telefone com botão, porque todos os outros não tem mais botão, né? Tudo no touch ali e assim por diante. Tem um botãozinho, outro ali, mas para outras funções. Então, quando você pensa assim, né? Comunicação gráfica moderna. Pô, lá em 2002 era moderno. Pessoal, o desenho técnico, não que ele seja uma coisa antiga, mas quando que o desenho técnico ele foi padronizado? Como assim? Se você pegar ali um documento técnico feito lá na Primeira Guerra Mundial, tá? Você pegar esse documento e olhar hoje, 100 anos depois, você vai ver que as técnicas que ele utilizou de normativa, de apresentação de vistas, cotas, detalhamento técnico dos componentes são as mesmas. Ah, de lá para cá não mudou nada? Mudou algumas normativas, mudou algumas orientações, surgiram novas padronizações, mas o básico é o mesmo, a essência é a mesma, você detalhar um componente, tá? E aí você fala assim também, ah, professor, então o projeto feito lá 100 anos atrás, ele é válido hoje? A grande maioria sim. Outros precisam de algumas adequações. E aí, de lá para cá também o que surgiram? Surgiram as normativas. Como assim normativas? Vocês já devem ter escutado falar em ISO, ASME, DIN, né? Hoje em dia, se estamos vivenciando algumas outras normativas já asiáticas, porque o grande berço da fabricação mundial hoje está ali, né? China, aquelas regiões ali. Então, você tem algumas normativas daquela região. E por que essa diferença de normativas? Ah, por que então o mundo não padronizou de uma única forma? Porque surgiram guerras. Guerras são ações que ajudam a desenvolver tecnicamente um país. Não que elas são de grande valia ou fundamentais no lado social, né? No lado humano. Mas tecnologicamente elas são de grande ganho. Então, se você pensar hoje a evolução da tecnologia, que a gente falou, por exemplo, há um momento atrás, do celular, se você pegar um celular do ano 2000, vamos pensar assim, o celular da década de 80 para o celular do ano 2000, o que ele mudou? Só tamanho. Mas ainda tinha os botões, ainda tinha antena, a tela era a mesma caracterização ali, né, de um display monocromático, só tinha uma cor, né, poucas informações. Mas se você pegar outro período ali, de 2000 a 2020, a evolução, né, desse sistema. Ah, porque nos 20 anos anteriores ele evoluiu pouco e nos últimos 20 anos ele evoluiu muito. Hoje em dia, com o celular, você vai a qualquer parte do mundo, você faz qualquer coisa, né? Conversa com qualquer pessoa.
vivenciamos uma guerra nesse período, né? Não que estamos hoje, mas Iraque, Afeganistão, aquele momento ali foi um momento de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, essa tecnologia era difundida. Mesma coisa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela veio um pouco antes e durante a guerra. Então, a padronização do desenho técnico também veio nesses períodos. Chegou um momento onde um país que entrava em guerra, ele precisava produzir em massa. Produção em massa são diversas pessoas distintas fabricando para o mesmo fim. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui no Nordeste, uma empresa que fazia motores, outra empresa lá no Sul que fazia estrutura, e uma empresa no Norte que fazia transmissão. Que tudo isso depois ia lá para o Sudeste para ser montado. E aí o motor tinha que tinha que encaixar na estrutura, e a estrutura tinha que encaixar na transmissão, e a transmissão estava ligada ao motor. Então, se não houvesse uma comunicação padronizada entre esses elementos, não adiantava você fazer as peças em momentos separados. Então, elas tinham que se comunicar. Então, por que normas? Por que tem a diferença? Porque existem dois lados da guerra, né? Então, você tem um lado e o outro, lado A e lado B, vamos chamar assim, né? A normativa A é uma, a normativa B é outra. Porque se durante a guerra, quem for abatido, as peças de um não servem para o outro. Então, se você pegar ali uma normativa em polegadas, norma DIN, por exemplo, né, uma engrenagem fabricada sobre aquela normativa, e pegar uma normativa nossa que trabalha em módulos, em milímetros, né, em outros ângulos de angulação de contato, as engrenagens não se encaixam, tá? Era justamente para um não usar material do outro. Então, são curiosidades, né? Eu chamo um pouco de cultura inútil, mas querendo ou não, é a história do que nós estudamos. Então, você vai ver ali, ó, pô, desenhista de máquinas. Esse livro é da década de 70, 76, mas ele é um dos livros mais detalhados que existem. Todos esses outros livros que você observar, eles fazem analogia a esse carinha aqui, tá? Que ele fez, o Provence aí desenvolveu um almanaque, a gente fala de projetos. Tem um outro aqui, um desenho técnico mais moderno, ó, já vai para 2006 aí, né? Tá? E também temos a literatura digital, que praticamente hoje quase que todos os livros são digitais, alguns não, outros sim, mas desenho técnico mecânico, fabricação e desenvolvimento de produtos industriais. Então tem aqui a biblioteca, o código deles, vocês podem ter acesso aí da casa de vocês, do celular sem botão de vocês, né? E como que é composto as nossas aulas? Nós temos aulas teóricas e aulas práticas, né? O que é uma aula teórica de desenho mecânico? Então, primeiramente, nossas aulas são expositivas. Eu sempre trago para vocês a apresentação no PowerPoint, como a gente está fazendo aqui agora, com as diretrizes. Se vocês observarem, muito do diálogo, ele é aqui, né? Na Lab, a gente vai conversando, falando das caracterizações. Então, é fundamental assistir a aula, entender, perguntar, questionar. Tá? Algum material aqui, eu coloquei material impresso, como a gente está remoto, eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês fazerem uso desses papéis, desses documentos, para aprendizagem, desenvolvimento. Então, eu posso enviar um desenho técnico, por exemplo, para vocês fazerem um detalhamento aí das vistas. Então, eu mando um documento lá, para vocês terem a orientação. Papel milimetrado, a gente vai ver aí a utilização do papel milimetrado, como ele auxilia no desenvolvimento. Ah, professor, eu preciso comprar papel milimetrado? Não precisa comprar não, mas eu vou disponibilizar aqui, se você quiser imprimir, você pode imprimir ele, ok? Ou uma folha em branco, sem problema algum. Então, as técnicas, né, de desenho à mão livre, como a gente falou, se eu vou fazer o projeto ali de uma cadeira, independente, uma cadeira estática, uma cadeira de rodas, por exemplo, eu parto de um esboço, de um croquis ali, né, de um detalhamento, onde eu sei algumas caracterizações geométricas, alguns detalhamentos, algumas tomadas de informação. Por exemplo, se você for fazer uma cadeira hoje, você, pensando agora, qual que é a altura do assento confortável? Você já deve ter sentado numa cadeira muito alta, onde a sua perna fica em balanço, ou você senta numa cadeira muito baixa, que é difícil você sentar até, e difícil levantar, e quando você senta, a sua perna fica, a coxa um pouco erguida, né? O que foi isso? Foram dimensões de um projetista ali que talvez pensou em alguma caracterização. Então, qual o tamanho padrão de uma cadeira? Não sei, mas eu posso pegar ali uma trena e ali começar a medir algumas cadeiras e tirar uma média, ver uma padronização, pesquisar se existe uma norma para isso, e existe, né? E a partir dessas informações eu vou tomando nota aqui, ó, vou fazendo todo o meu croquis, meu esboço,
para depois pegar essas informações e transmiti-la para o software. Ok? Detalhamento técnico, né? Ó, vou fazer uma cadeira, aí ela vai ter algumas articulações, vai ter uma parte ali de elementos fixos, estáticos, elementos móveis, né? Ah, se eu tenho um elemento fixo, estático, se eu tenho um elemento móvel, eu vou ter que ter um elemento de ligação, que são os elementos de apoio. Como detalhe esses elementos de apoio? Ah, vai ter um mancal, vai ter um rolamento. Esse mancal vai ser de deslizamento, uma bucha? Não, vai ser um mancal de rolamento, onde eu vou utilizar rolamentos. Rolamento de esfera, rolamento de rolos. Então, isso aí a gente vai aprendendo conforme a caracterização de um desenho técnico. Técnicas de desenho, desenvolver desenhos técnicos para fabricação e montagem. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, você compra lá um suporte para colocar a sua televisão na parede, tá? Quando você compra esse suporte, ele já vem as peças prontas, todas desmontadas, mas que você tem que fazer a montagem. O suporte pode parecer até simples, né? Mas vamos pensar aqui numa forma um pouco diferente. Vocês já conhecem aquele brinquedo chamado Lego. Quando você compra o Lego, ele vem num saquinho, diversas pecinhas soltas. Se a gente pega essas caixinhas, essa caixa cheia de pecinhas soltas, e dá uma caixinha dessa para cada aluno, sem nenhuma orientação, hoje somos em 15 alunos, com certeza teremos 15 montagens distintas. Correto? Mas aquelas peças foram pensadas para uma única montagem. Aí o que a gente manda junto? Uma instrução de montagem, junto que vem lá com seu suporte de instalação seu suporte para suporte da TV, né, na parede, instalação da TV na parede. Vem uma instrução de montagem. Ou seja, nós vamos desenvolver esses documentos também. Ler, interpretar e executar desenhos técnicos mecânicos. Okay? E a parte prática? É justamente isso que a gente está falando, né? Acabei mostrando para vocês já os PDFs 3D, eu tinha colocado aqui uns PDFs 3D para demonstração. Ele não vai abrir aqui, deixa eu ver se ele vai esse aqui. Então, também existem aulas expositivas, onde a gente traz aqui uma apresentação da disciplina, ok? Roteiro da atividade prática, ou da atividade que está sendo desenvolvida, sempre tem uma orientação. Discussão de estratégias de desenvolvimento, tanto de montagem como validação, são vários pontos interessantes. Utilização do software, né, para o desenvolvimento das etapas do projeto. Lembra quando a gente falou de prototipagem virtual, e eu falei para vocês do exemplo lá da maquete eletrônica do prédio, né, que você entra lá na casa montada, mobiliada, com a família feliz, sorridente, né? Aquilo ali é um tipo de prototipagem de interesse deles. Nós, da mecânica, produção, automação, vamos ver o quê? Tubulações industriais, estruturas metálicas, componentes, mecanismos, diversos elementos. Dentro deles, temos aqui uma válvula de passagem de esfera. O que é uma válvula de passagem? Muitos de vocês já devem ter visto aquela tubulação de água, onde tem uma alavanca lá que você gira 90 graus. Abre o chuveiro, ou enche a caixa, ou a água passa. E se você girar ela 90 graus novamente, ela bloqueia a passagem de água. É justamente uma válvula dessa. Logicamente, aqui é um outro modelo desenvolvido por aluno. E aí, quando você pensa aqui, né, ó, tenho aqui a montagem dessa válvula, toda feita pelo software. Por que você faz esse detalhamento no software? Porque ele facilita o desenvolvimento do seu projeto. Em que sentido? Vamos lá. Digamos que você faz esse projeto pensando somente no papel. Eu sou bom em desenho, faço tudo no papel, funciona, só montar, desenho, fabrica, que vai vender, sem problema algum. Isso acontece desde 1920. Tranquilo. Você vai lá, monta a sua empresa de válvulas de passagem, cria seu Instagram, suas redes sociais, e aí depois de um tempo que você vende uns lotes aí para algumas empresas, começam a vir lá na sua rede social, e você vai ser, como estão falando, né, banido, taxado, eu esqueci o termo agora, né, cortado, sei lá, cancelado. Pronto, sua empresa começa a ser cancelada. Por quê? Porque o meu funcionário, o cara indignado, quando ele for usar sua válvula aqui, ele coloca a mão aqui no manípulo, ele gira os 90 graus, o dedo dele fica preso aqui nesse parafuso. E quando prende o dedo dele aqui no parafuso, ele pega 15 dias de afastamento. Eu recebo um processo por danos de afastamento, tal, tudo isso. E aí começam a cancelar a sua empresa lá, marretar, porque seu projeto funciona,
mas não funciona. Vocês conseguem entender? Ele funciona, ele bloqueia a passagem de água, mas tecnicamente, quando você olha do lado ergonômico, de segurança, ele não funciona. E aí? Pô, mas eu não tinha como ver isso antes? Logicamente, pessoal, o software, ele não vai te falar isso. O software não fala se está certo, se está errado, se é perigoso, se não é. Mas ele vai trazer para você ali uma realidade aumentada do componente, onde você, como engenheiro, tem que ter o discernimento de analisar e pensar nas possibilidades. Vamos colocar uma outra situação. Sua empresa não foi cancelada. Você está no desenvolvimento do projeto e recebe um pedido lá para fornecer 1000 válvulas dessa para uma indústria. Nossa, 1000 é uma indústria grande. Não, uma indústriazinha pequena tem 200, 300 válvulas na tubulação dela. Isso é simples, tá? Mas você recebe essa demanda. E aí você pensa, pô, preciso fabricar agora, rápido, tem prazo de entrega. Desenhamos aqui, eu já vou mandar comprar os parafusos. Mandar comprar o que é elemento de máquina. O que é elemento de máquina? Elementos de máquina são elementos padronizados. Parafuso a gente não fabrica. Eu vou lá, compro, né? E coloco dentro do meu projeto. E aí, quando eu penso assim, pô, vou comprar já os parafusos. Aí você vai e compra lá, digamos aqui, ó, uma válvula dessa tem 1, 2, 4, 8, 12 parafusos, cada válvula. E aí você vai lá, preciso fazer 1000 válvulas, eu compro 12.000 parafusos. Negocio com o fornecedor, compro mais barato. Massa, show de bola, é o certo. E aí, quando chega, você compra parafuso sextavado. Sextavado, acionamento por chave, né? Boca externa. E aí, quando você vai fazer a montagem aqui, esse espaçozinho que tem aqui, ó, entre essa flange e a cabeça do parafuso, não cabe a chave. Não cabe a chave de boca ali. Porque ficou muito próximo à cabeça do parafuso. E aí, o que você faz com os 12.000 parafusos? Paga o frete de volta? Liga para o seu fornecedor lá para ver se ele recebe de volta? O que a maioria das empresas fazem? Coloca ali no estoque. Outro projeto a gente usa. E passa anos, enferruja, fica lá aqueles parafusos, até um dia que vem o pessoal fazer um 5S, né, um 8S, vem um pessoal da produção, vamos fazer uma organização aqui da empresa, que não é errada, é certo. Tudo que não é utilizado joga fora. Aqueles 12.000 parafusos vão para sucata, você vai vender lá a 3 centavos o quilo. Entendeu? Então, o software ele é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do seu projeto. Coloquei 2 analogias aqui agora, altamente aleatórias, mas que estão inerentes ao nosso dia a dia, no nosso projeto. Uma coisa muito interessante, vou colocar um terceiro exemplo aqui rapidinho, tá? Você pega essa válvula, ela vem toda desmontada assim, ó, todas as partes individuais numa caixa. E eu dou uma caixa para cada aluno. Não vamos usar aluno, para uma população aleatória. Quando a pessoa vai fazer a montagem, ela não tem instrução de montagem, o que a pessoa faz? Ela vai ver as peças que tecnicamente se encaixam, aí ele vai ver, pô, legal, essa peça aqui encaixou aqui. Então ela é aqui. Esse parafuso também, então eu vou colocar. Então ela vai lá e já monta. Coloca a peça, coloca o parafuso e pior ainda, ela já aperta. Ela aperta. Legal. Aí ela monta tudo e sobrou essa pecinha aqui, ó. Putz, onde fica essa peça? Não, essa peça fica dentro. Aí eu vou ter que desapertar o que eu já tinha apertado, desmontar o que eu tinha montado, para encaixar essa pecinha dentro, depois vir colocar os parafusos e apertar de novo. Né? Então veja que o software, você fazer uma vista explodida do seu componente, gerar um documento que chama de instrução de montagem para o seu componente, facilita a sua vida, facilita o seu projeto. E agora eu vou entrar naquele âmbito da rede social novamente, né? Já pensou lá, seu cliente, hoje em dia tudo é experiência, o cara tem que ter uma vivência, né, com o equipamento, então o cara vai comprar essa válvula, estou fazendo analogia, tá? Mas é uma realidade. O cara compra essa válvula, já faz uma selfie lá, né? Partiu engenharia, né? O cara só vai montar uma válvula, mas tudo bem. Aí o cara faz um vídeo já montando a válvula, suando, bate uma foto de todas as ferramentas espalhadas, né? Faz todo aquele cenário, todo aquele teatro já. Se alguém já fez, desculpa, não estou falando mal não, estou falando só que são características das pessoas, né? Eu também já fiz. E aí você monta tudo lá, tal, feito, tal, não sei o que, hashtag desenho mecânico uniforme, tal, não sei o que. Ou seja, uma experiência. O cara conseguiu fazer isso porque você fez o detalhamento técnico da sua peça. Um documento técnico que você fez lá permitiu ele fazer isso. Aí ele vai aonde? Na sua rede social. Massa! Legal seu componente. Outra vez que ele
publica, ele coloca a sua hashtagzinha lá, coloca lá o seu link, né, te marca, para você como comerciante vai replicar, olha aí, mais um cliente feliz, outro cliente feliz, e assim por diante. E aí entra o mundo que estamos hoje. Então veja que tudo está interligado, né? A gente fala que é a Skynet, tudo está interligado aí. Então, nós vamos utilizar o software, né, para desenvolvimento dos projetos. Essas etapas de desenvolvimento do projeto são o que validam, né? Dentro do software, uma ferramenta que auxilia. Professor, antigamente a mão livre, eles não faziam isso? Faziam a mão livre. Desenhava a peça montada, aí interpretava. Aí na montagem, aplicava os cortes para ver internamente, aplicava as vistas, né? Para poder interpretar aquela peça de diversas geometrias e características. Exemplos de aplicações, aqui a gente conversou alguns exemplos, vamos discutir diversas outras situações. Vantagens e desvantagens na utilização do software. Existem desvantagens? Existem, diversas. Ele não abriu o linkzinho aqui. Aqui é um PDF 3D que eu tinha colocado, que eu vou mostrar para vocês o PDF agora. É um outro equipamento. Isso aqui já é projeto industrial. Então, se você vê o nível de detalhamento, né? Só que eu queria mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui um atuador pneumático. Esse atuador pneumático, eu desenho? Não, ele é um elemento de máquina. Eu entro lá no site do fabricante, ele fornece para mim. A guia linear, eu entro lá no site do fabricante e baixo. Então, o fabricante, às vezes, disponibiliza os documentos para a gente. A gente aplica as ferramentas, as peças dentro do nosso documento. Ok? Vamos lá, esse aqui não abriu. Esse aqui é um outro. Vamos ver aqui. Acho que é uma montagem industrial. Não, aqui é só um componentezinho que eu vou mostrar para vocês, né? Como componente. Isso aqui é interessante, muitas vezes o cliente pergunta como está o projeto, né? E aí ele está na dúvida se você entendeu o que ele falou, porque muitas vezes o cliente ele fala o que quer e você que tem que deduzir o que ele, interpretar o que ele falou. Ele queria saber se esse furo que você tinha feito aqui estava vazando aqui para essa furação. Ele, furou, legal, é isso que eu queria saber. Então tá certa a peça, entendeu? Às vezes é um detalhe ali que o cliente quer descobrir. Aqui são algumas vistas apenas do nosso software, né? Então, tanto no desenvolvimento de um componente como na montagem, vista explodida e detalhamento técnico são ferramentas que nós vamos trabalhar dentro das nossas aulas práticas. E onde o desenho técnico está no nosso dia a dia, né? Mas nunca precisei de um desenho técnico. Às vezes você se engana. Olha aqui o exemplo lá do suporte de fixação da TV aqui, ó, que eu estava dando para vocês. Você recebe na caixinha lá esses componentes aqui, ó, que era o mais barato, né? Um colega seu, um chapa seu lá, preço bacana. O cara fala, lá eu comprei o mais barato. Você vai lá, compra, vê um elemento mais simples, com certeza. E aí você comprou lá seu suporte. E como montar ele? Tem aqui o documento, ó. O fabricante é o que ele fala, a lista de componentes, ó. Quantas pecinhas há, tá aqui, ó, a lista de componentes, tal parafuso, onde o parafuso tal se encaixa? Ele encaixa aqui, ó. A arruela vem nesse parafuso e não nesse, né? E aí tem um gabarito aqui de montagem. Muitas vezes esse documento, esse papel, ele é até o gabarito para você colocar na parede e tem as marcações da furação já para facilitar a sua vida, né? Você estava de férias cheio de projeto, né? Projeto regime, projeto academia, não tem esses projetos de férias? Projeto de férias, academia, vou fazer o quê? Tomar meu shake, vitamina, né? Sei lá. E aí meu liquidificador, quando eu vou bater o shake lá, ele começa a vazar, né? Sempre tem um liquidificador um pouco mais antigo, né? Ele começa a vazar ali embaixo, ou sem querer eu derrubei e quebrei o copo do liquidificador. Putz, eu tenho que comprar um liquidificador novo? Não, posso ir lá na assistência técnica. Logicamente, esse documento, quando você compra um liquidificador, ele não vem no manual, isso aqui. Mas lá na assistência, por exemplo, aqui, Electrolux, estou usando uma analogia, sem propaganda, você vai chegar lá, o técnico vai falar assim, você precisa, está vazando o seu copo, você precisa trocar esse elemento tal aqui, ó, que é justamente a vedação, o elemento 6. Então, ele tem a ficha técnica lá que ele sabe, ele não vai pedir para você comprar um liquidificador novo, logicamente, se o cara for correto, né? Eu vou trocar aqui esse reparo número 6, que vai trocar a vedação do seu copo, do seu liquidificador, ele não vaza mais, você continua com o seu projeto academia, né? Não, preciso do copo. O copo você pode comprar separadamente, é só ir componente 4, fazer a solicitação aqui no sistema, em 10 dias úteis chega na sua casa, né? Tudo é assim hoje em dia, vai chegar na sua casa. Ou seja, você tem reparos. Fui bater um shake muito pesado lá e queimou o liquidificador. O cara sabe aqui, ó, que o componente 25 é o motor, né?
Talvez eu possa fazer a substituição do mesmo. Ah, usei tanto no liquidificador que ele está fazendo barulho. Ah, nós vamos fazer a substituição aqui dos rolamentos. Está aqui, ó, né, os componentes 16, talvez, né, não sei. Aí tem que estudar. Tranquilo? Então, veja, detalhamento técnico está ali. Dentro do projeto Academia, você também falou que ia andar de bicicleta, né? Só que sua bicicleta precisa de uma manutenção. Você desmontou ela e quando você montou, sobrou uma peça. Putz, e onde era essa peça, né, que sobrou? E aí? Aí você vem com aquela desculpa que é para ficar mais leve, né? Ah, não, essa peça sobrou, ela ficou mais leve, tá funcionando, então não precisava. Ao longo do tempo você vai ver se precisava ou não, né? Que alguma coisa pode desgastar, quebrar ou não funcionar direito. Se você tivesse um detalhamento técnico lá da sequência, você ia ver que essa pecinha que sobrou, ela ficava entre a peça tal e tal, e trabalhava justamente ali no afastamento daquelas peças. Ou seja, aquele barulho estranho era porque estava em alguma coisa em folga, era aquela pecinha que estava faltando na montagem. Ou seja, o desenho técnico, o detalhamento técnico, seja ele todas as derivações, eles estão presentes no nosso dia a dia. Pessoal, coloquei aqui, eu não achei um vídeo bacana, o SolidWorks que nós vamos utilizar é o 2020 já, tá? O 2021 não tem a versão estudantil ainda disponível para nós, então nós vamos trabalhar com o 2020. O 2020 não tem um tutorial único. Eu coloquei aqui uma playlist onde mostram diversos vídeos falando das diversas ferramentas que o SolidWorks desenvolve. Mas eu coloquei um outro videozinho aqui, só um instante, que ele mostra algumas funcionalidades do software para quem não conhece. Então o vídeo vai rolar aqui, eu vou fazer a narrativa do mesmo, explicando para vocês, né? O que tem. Então, quando você vem aqui nessa parte de estruturação, de montagem, né? Vista explodida, encaixe dos componentes, você vai ver ali se o que você projetou encaixa no peça associada a ele, aonde você está montando, aonde você está encaixando as suas peças, para que não exista retrabalho, tá? Tem algumas partes de simulações que a gente vai ver, simulações de esforço, a gente não, né? Existem dentro do SolidWorks, simulação de esforço, simulação de fluxo, tem várias caracterizações. Mas vamos lá, montagem. Então, você pensou aí na pandemia, montar uma mesa para você estudar, o encaixe dessas mesas, o comprimento das tubulações, né, dos metalons, dos perfis metálicos, né? Uma peça que eu pensei lá, que ela era toda dobrada, mas para eu fabricar ela parte de uma chapa, né? É uma peça lisa. Qual o tamanho dessa peça lisa? Você pode usar algumas ferramentas, por exemplo, chapa metálica dentro do software, que vai facilitar isso para você. Onde cada uma se encaixa, como elas são feitas. A mesa digitalizadora você pode usar para projeto, ou a tela do seu computador ser touch. Basta você fazer a configuração do software, você consegue utilizar. Não é tão dinâmico, mas funciona, tá? Você trabalha tranquilamente. Prototipagem virtual, renderização, olha que bacana. Vou dar um exemplo curioso aqui nesse vídeo que ele vai mostrar. Você pensou lá no projeto da sua cozinha, pô, vou colocar um forno, uma gaveta, vou montar assim. Mas, na hora da montagem, você descobriu que, ao abrir a gaveta, ela não abre, porque ela bate na tampa do puxador, no puxador da tampa do forno. E aí, deu errado o projeto? Não, você pode fazer uma instrução de utilização. Para abrir a gaveta tal, abra primeiro a tampa do forno. Então, você abre o forno, abre a gaveta. Fecha a gaveta, fecha o forno. Ah, mas como eu ia saber que ia bater? Se você tivesse feito dentro da escala, dentro do projeto, você saberia que bateria. Talvez você poderia usar outras dimensões, afastamentos, para que não tivesse que abrir o forno para abrir a gaveta. Montagens, né? Ó, como a gente mostrou aí para vocês, tem uma montagem ali onde tem 50 peças iguais. Eu preciso desenhar 50 peças? Não, se elas são iguais, basta você desenhar uma e inserir elas 50 vezes na sua montagem. Posteriormente, quando você gerar a lista de componentes, ele vai falar para você que na sua montagem requer 50 peças daquele modelo tal. Parafuso, elementos de máquina, eu preciso desenhar? Não, eles são da biblioteca. Então, elementos padronizados, a gente busca na biblioteca, utiliza, no final ele gera lá a lista de componentes para a gente. A lista de componentes eu vou apenas disparar para o meu fornecedor para fazer a aquisição. Rolamento a gente não fabrica, a gente compra. Parafuso a gente não fabrica, alguns, mas a gente compra, né? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, é só falar. Feito o nosso projeto, precisamos fazer o detalhamento técnico, né? Então, isso é justamente o assunto da nossa disciplina. Então, a gente vai poder ver lá uma vista explodida,
uma aplicação em corte, montagem, detalhamento técnico. Aqui é um detalhamento muito simples que ele fez aqui, ó, que essa peça ela é móvel. Ah, mas qual que é a altura dela retraída e qual é a altura dela estendida? Putz, não sei, eu tenho que ir lá medir. Como é que eu vou lá medir? Não, você poderia ter um documento técnico mostrando a altura mínima e a altura máxima, né? E assim por diante. Detalhamento técnico dos elementos de máquina, parafusos, encorte das peças, achuras. Vamos lá. Outra prototipagem virtual, né? Já é a montagem do elemento com todas as partes presentes. A renderização, você pode usar a realidade aumentada ali, né, para detalhamento do seu componente. Quanto maior a realidade dimensional, facilita lá a certeza do seu projeto. Que são só demonstrações, né, que eles fizeram. Alguns detalhamentos técnicos aí, ó. Essa parte aqui que a gente chama emotion, assim, do SolidWorks, a gente não vai trabalhar muito, mas é praticamente a parte onde você monta um componente, vê a parte de espaço e coloca ali a funcionalidade do mesmo, tá? É mais para apresentação. A gente vai ver algumas coisas, mas não é o nosso objetivo. Então, ele está fazendo encaixe ali dos elementos. Essa parte de apresentação também a gente não detalha muito. A gente vai usar outros recursos mais simples. Tá? Aqui você coloca cenário, você coloca luz, você coloca fundo, você faz a maquete eletrônica lá, onde tem a família feliz, sorridente lá, né, na propaganda da casa. Então é justamente aqui que eles fazem isso. Parte de simulação não cabe nessa disciplina, mas o colega nosso perguntou aí, ó, então tem tanta simulação de fluxo, né? Tinha uma pergunta que a gente viu outro dia, que era várias caixas d'água, né? Qual enche primeiro, quando vem o fluxo? Alguns alunos simularam ela dentro da disciplina para ver qual que enchia primeiro, né? A parte de esforço, você simula não somente esforço, mas também flexibilidade, mobilidade, né? Graus de liberdade. Então, quando você simula a parte de esforço, por exemplo, você sabe onde está a concentração de tensão nas suas peças. Não que ela vá quebrar, mas quando ela quebrar, aonde é a parte que ela quebra, né? Onde é a mais suscetível ela quebrar, onde ela vai fadigar. A parte de CAM, que é comunicação máquina, usinagem. Aí eu pergunto assim para vocês, por que eu simularia a usinagem de uma peça dentro do SolidWorks? Alguém sabe me dizer o porquê eu preciso simular ou não? Para saber se é possível produzir aquela peça. Tranquilo. Eu vou especificar as ferramentas que eu vou utilizar. Você acha que tem mais algum ganho, Diego? Acho que foi o Diego que comentou, né? Vocês acham que eu simular tem mais algum ganho, alguma facilidade ou não? Economia de material no tamanho da peça que vai colocar para a usinagem? Sim. A economia, ela não viria talvez aqui na simulação. Tem uma outra parte que a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, que é a parte de propriedades. Eu posso ver o volume e o peso da peça e a área superficial. Mas quando eu simulo ela aqui a usinagem, vou dar um exemplo muito rápido e simples. Como que você orça uma usinagem? Tempo, hora, máquina, né? Se eu recebo lá do meu cliente uma peça para ser usinada e eu preciso estipular o tempo de usinagem. Aonde eu vou estipular o tempo de usinagem? Aqui na simulação. Então, aqui na simulação ele vai me dar o tempo dessa usinagem. Por exemplo, se eu tenho um fornecedor que já é um parceiro meu e eu sei o custo lá da usinagem dele, quando eu, projetista, estou desenvolvendo uma peça, eu posso simular aqui e ver, essa usinagem ela vai levar 45 minutos. Eu sei qual é o custo da hora dele lá de usinagem, então eu sei o custo dessa minha peça. Então essa peça que eu projetei agora, para ela ser fabricada, tirando o preço do material bruto, né, do blank, da peça bruta, da matéria-prima, digamos assim, qual vai ser o preço desse processo de usinagem? Eu multifaço as contas aí, eu mesmo já sei. Pô, mas se eu precisar baratear essa peça, será que eu consigo? Talvez eu diminuindo os processos de usinagem, eu fiz esse rebaixo aqui,
para deixar minha peça mais leve. Será que tem necessidade? Não, não tem. Então, eu não vou fazer esse rebaixo. Nessa parte aqui, ela vai ser uma peça maciça. E aí? Ah, então diminuiu 7 minutos da minha usinagem. Opa, o processo de fabricação ficou mais barato. E aí eu vou fazendo todo esse trâmite a fim de otimizar o meu projeto. Ou seja, eu já projeto pensando no custo final do meu produto. O custo não é mais uma consequência, pessoal. O custo é um dos indicadores de sucesso ou não do seu projeto, tá? Quando você faz uma compra, o que é uma das principais coisas que você pergunta para o seu colega? Quem indica não sei quem barato, né? No preço. Ou seja, infelizmente é um parâmetro hoje. Então, isso aí tem que estar como um indicativo de sucesso do seu projeto. E aí, o colega nosso perguntou também, para ver o tamanho da peça? Com certeza, eu tenho uma propriedade aqui, aonde a gente entra e você aplica o material. Vou falar que essa nossa peça aqui ela é feita em alumínio. Um alumínio estrutural, 3036, 3060, modelo tal. E aí eu tenho um lote de 5.000 peças para serem fabricadas e serem encaminhadas para a região sul do Brasil. Eu já sei o tempo de usinagem, sei o custo dela. Mas quanto será que é esse frete, hein? E aí? O frete é calculado de duas formas. Ou é volume ou é peso, né? Se o volume é pequeno, mas é pesado, eles colocam um custo do peso. Se ele é leve, mas tem um volume, eles calculam por cubagem, né? Volume. E aí eu sei o volume das minhas 5.000 peças empilhadas lá no pallet e sei o peso delas. Por quê? Porque quando eu coloco aqui que ela é de alumínio e vem aqui em propriedades de massa, ele vai me dar o peso da minha peça. Quando ele dá o peso da minha peça, multiplico por 5.000, eu sei quanto é o peso das minhas peças, né, do meu lote. Consequentemente, eu já posso fazer um orçamento de frete. Ou seja, o meu custo final ele é muito mais assertivo. Ou seja, eu não corro o risco ali de perder no frete ou cobrar a mais do meu cliente e perder ali essa venda por causa de ajustes de preço. Você trabalha de uma forma mais coerente e correta, tá? Pessoal, isso são poucas das ações que o software possibilita você fazer. Não obrigatoriamente o software fala tudo isso para você. Ele te dá as informações, cabe você, engenheiro, pensar e utilizar essas informações. Por exemplo, lá onde eu vejo o peso da minha peça, o íconezinho de baixo ele vai me dar área superficial da minha peça. Ele vai falar qual que é a área total da minha peça. Para que eu, André, projetista, quero saber a área da minha peça? Vocês sabem me informar o porquê? Alguém tem alguma ideia? Pode falar, pessoal, não tem problema não. Certo, errado? O tamanho tipo, quanto matéria-prima vai precisar para produzir? Matéria-prima seria o volume, né? O volume também, mas eu uso blank geralmente. Mas tranquilo, se eu for fundir ela, seria interessante, né? O volume também seria a área, tipo, se fosse uma peça em chapa, se fosse alguma coisa em chapa, né? Sim, sim. Exatamente, também. Mas sabe aonde eu usaria essa informação muito bacana também, por exemplo? Armazenamento? Quando você vai pintar uma peça dessa, quanto de tinta você precisa? Ah, não sei. Compra lá, aquela velha analogia, né? Compra lá 10 galões, se sobrar já tem para o próximo projeto, né? Se faltar, vai lá e compra mais. E aí? Não, mas eu posso comprar já efetivamente o que eu preciso. Quando você compra uma lata de tinta, vem nas instruções dela, né? Rendimento, tantos metros quadrados, né? Pô, se eu sei a área superficial da minha peça e sei quanto minha tinta rende, eu sei aproximadamente quanto de tinta eu preciso. Logicamente tem perdas, né? Tem eficiência, tem outros fatores. Mas você já tem um direcionamento de quantos litros de tinta, galões de tinta você precisa comprar para pintar as suas 5.000 peças, né? Então o software ele vai te dando essas informações, essas diretrizes, esses direcionamentos que facilitam a sua vida. Pessoal, todas essas informações estão lá. Cabem vocês saberem utilizá-las, tá? Isso é extremamente relevante. Então aqui a parte de CAN, né, que a gente estava falando de usinagem, que abriu essas outras possibilidades. E aqui, mesmo sendo o SolidWorks 2018 esse vídeo, ele traz a realidade do SolidWorks 2020, foi apenas algumas otimizações, algumas familiarizações. Então tem aqui uma playlist mostrando diversas funcionalidades do SolidWorks, para quem tiver curiosidade, ok? Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina.
Eu sou o professor André Lunardi, estarei com vocês esse semestre para discutir todos esses assuntos e muitos mais outros. Espero que a aula tenha sido interessante, foi aí dentro do horário, dentro do prazo, acabei falando bastante, a gente acaba falando, é muita informação, mas pergunto a vocês, antes de perguntar, por favor, coloquem lá no chat, né, o nome de vocês e matrícula, então o nome, aqui ó, para a gente gerar a nossa frequência. Neste momento, alguma dúvida, crítica, sugestões? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu tenho, mas não é uma dúvida necessariamente do conteúdo, né? Vamos Eu lá. tô ainda um pouco perdido, né, nessa questão das aulas híbridas. Tu sabe me dizer se nessa primeira semana vai ter alguma cadeira presencial, se os professores vão avisar, como é que vai ser? Eu acredito que não. Não existe uma padronização de como começar as aulas, mas eu acredito que todos os professores sejam o primeiro contato remoto. Uhum. Então, caso você tenha alguma dúvida de algum professor, eu sugiro você mandar um torpedo. Professor, qual o link da aula, né? Como vai ser nossa primeira aula? Pessoal, comunicação hoje em dia é fundamental. Então, manda um torpedozinho lá para o seu professor, pergunta, professor, qual o link da primeira aula? Né? Ou como vai ser? E aí eles vão responder na maior boa-fé, eu acredito. Mas eu acredito que até, particularmente, assim, a maioria dos semestres que a gente vê, geralmente os professores têm uma teoria e depois começam com a prática, né? Então, acho que até o carnaval aí, essas 2 primeiras semanas, eu acredito que dificilmente tem alguma prática, tá? Mas pode ser algum professor que tenha, sem problema nenhum. Mas pergunte pro professor lá, manda um torpedozinho para ele que eles respondem aí na hora, eu acredito. Tranquilo, obrigado. Beleza? Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Sem mais, nos encontraremos então na próxima quarta-feira, dia 3, correto? Às 7h30 da manhã, horário AB manhã. O link é o mesmo, então estaremos dessa mesma forma fazendo o diálogo da nossa disciplina. O vídeo de gravação desta aula estará disponível já para vocês lá no Avo, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Até quarta-feira. Boa semana a todos, bom início de semestre e vamos em frente. Tudo lindo para você, professor. Ale. Até quarta. Valeu. Valeu, até Valeu, quarta. Um professor, abraço. até quarta. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Valeu, um abraço.